Nas profundezas da savana africana, onde o sol escaldante desenha sombras longas sobre a terra ressecada, o clã de babuínos da Colina Vermelha vivia uma existência marcada pela harmonia e pela vigilância constante. A Colina Vermelha, um marco natural elevado, coberto de arbustos espinhosos e rochas avermelhadas, era mais do que um lar. Era um santuário onde gerações de babuínos aprenderam a sobreviver, a caçar e a proteger uns aos outros. O líder do clã, Queco, era um macho alfa imponente, com cicatrizes que contavam histórias de batalhas contra hienas, leopardos e até mesmo a seca implacável que às vezes assolava a região. Seus olhos, de um castanho profundo, pareciam carregar a sabedoria de anos observando a savana, onde cada som, cada movimento podia significar a diferença entre a vida e a morte. Sob sua liderança, o clã prosperava, com fêmeas cuidando dos filhotes, machos jovens patrulhando os arredores e anciãos compartilhando conhecimentos sobre as melhores rotas para água e alimento. A vida na Colina Vermelha era uma dança delicada entre cooperação e instinto, uma lição viva sobre como a união fortalece até os mais vulneráveis contra as forças brutais da natureza. Mas essa harmonia foi despedaçada em um amanhecer tranquilo, quando o silêncio da savana foi rompido por um grito agudo que ecoou pelas encostas da colina. Um jovem babuíno, curioso e imprudente, havia se aventurado além dos limites seguros do território, atraído pelo brilho de um riacho próximo. Lá, escondida entre a vegetação alta, espreitava a Sombra, uma onça pintada lendária, cuja pelagem manchada parecia se fundir com as sombras da savana. Sombra não era uma predadora comum. Seu tamanho, força e astúcia a tornavam uma força quase mítica, temida por todos os animais da região. Seus movimentos eram precisos, calculados, como se a própria savana conspirasse a seu favor. Quando o jovem babuíno percebeu o perigo, já era tarde. Com um salto silencioso, Sombra abateu sua presa, deixando apenas um rastro de sangue e o eco de um grito que gelou o coração do clã. A perda foi mais do que uma tragédia. Foi um ataque direto à segurança da Colina Vermelha. Um lembrete cruel de que, na natureza, a paz é sempre temporária. Queco, ao descobrir o corpo do jovem, reuniu o clã ao pé da maior rocha da colina, um ponto de encontro sagrado onde decisões importantes eram tomadas. Os babuínos, com seus rostos expressivos e olhos cheios de luto, formaram um círculo, suas vocalizações suaves misturando-se ao vento quente que soprava do leste. A savana ao redor parecia assistir em silêncio, com suas árvores esparsas e o canto distante de pássaros servindo como testemunhas daquele momento de dor. Queco, com sua postura ereta e um rugido baixo que comandava a respeito, comunicou ao clã o que todos já sentiam. A morte do jovem não podia ser ignorada. Não era apenas uma questão de luto, mas de sobrevivência. Sombra, com sua ousadia, havia cruzado uma linha invisível, desafiando a autoridade do clã e ameaçando a segurança de todos. A vingança não era apenas um desejo, era uma necessidade, um juramento tácito para proteger o futuro da Colina Vermelha. A decisão de perseguir Sombra não foi tomada de ânimo leve. Queco sabia que a onça pintada era um adversário formidável, capaz de dizimar o clã se não fosse enfrentada com estratégia e união. Ele observou os membros do grupo, as fêmeas, ferozes na proteção de seus filhotes, os jovens machos, ansiosos para provar sua coragem, e os anciãos, cujas memórias de confrontos passados ofereciam lições valiosas. Cada babuíno tinha um papel, e Queco, com sua experiência, começou a traçar um plano. Ele conhecia a savana como poucos, mapeando mentalmente as rotas que levavam à Floresta Sombria, o território onde Sombra reinava. A floresta era um lugar perigoso, cheio de armadilhas naturais e outros predadores, mas também era o único caminho para encontrar a onça. O clã precisava estar preparado para enfrentar não só Sombra, mas os muitos perigos que a savana escondia. Enquanto o sol se punha, tingindo o céu de laranja e roxo, o clã se reuniu para se fortalecer. Os babuínos compartilharam alimentos,
Frutas colhidas de árvores próximas e raízes desenterradas com habilidade, e reforçaram seus laços sociais tocando-se e vocalizando em um ritual que misturava luto e determinação. Informativo sobre o comportamento dos babuínos, esse momento revelou a complexidade de sua sociedade, onde laços emocionais e hierarquias claras garantem a sobrevivência. Queco, em silêncio, observava o horizonte. Sabia que a jornada seria épica, desafiadora e perigosa. Ele recordou histórias contadas pelos anciãos sobre confrontos antigos, quando clãs de babuínos enfrentaram leopardos e sobreviveram graças à inteligência coletiva. Essas histórias, passadas de geração em geração, não eram mais do que lendas. Eram manuais de sobrevivência, cheios de lições sobre como transformar fero em ação. A preparação para a caçada começou ao amanhecer. Os babuínos, guiados por Queco, inspecionaram o terreno ao redor da Colina Vermelha, procurando sinais de sombra. Pegadas frescas e arranhões em árvores confirmaram que a onça ainda rondava a área, talvez desafiando o clã a reagir. Queco organizou o grupo em uma formação precisa. Os machos mais fortes na vanguarda, prontos para o combate, as fêmeas e filhotes no centro protegidos, e os anciãos na retaguarda oferecendo orientação. A savana, com sua vastidão e perigos, parecia pulsar com energia, como se soubesse que um confronto histórico estava prestes a acontecer. Cada babuíno sentia o peso da missão, mas também a força de pertencer a um clã unido por um propósito maior. O juramento de vingança, selado com gritos que ecoaram pela savana, marcou o início de uma aventura que testaria os limites do clã. Dinâmico, o clã partiu da Colina Vermelha, deixando para trás a segurança de seu lar e adentrando o desconhecido. A savana, com seus ventos quentes e sons de vida selvagem, parecia sussurrar advertências, mas também promessas de glória. Queco, liderando com passos firmes, sabia que o confronto com Sombra seria mais do que uma batalha. Seria uma prova da resiliência dos babuínos, uma história que ecoaria pelas gerações. Assim, sobre o céu infinito da África, o clã da Colina Vermelha iniciou sua jornada épica, movido por instinto, lealdade e um desejo ardente de justiça, pronto para enfrentar o que a natureza reservava. O clã da Colina Vermelha deixou para trás a segurança de seu lar e adentrou a Floresta Sombria, um reino de árvores retorcidas e sombras que pareciam engolir a luz do dia. O ar era pesado, carregado com o cheiro de musgo e terra úmida, e o silêncio era quebrado apenas pelo farfalhar de folhas e pelos chamados distantes de pássaros exóticos. Queco, o líder alfa, avançava com passos cautelosos, seus olhos afiados varrendo o entorno em busca de sinais de sombra, a onça pintada que havia abalado a paz do clã. Ele sabia que a floresta era o domínio de predadores, um labirinto natural, onde cada passo errado podia custar caro. Os babuínos seguiam em formação cerrada, uma estratégia aprendida ao longo de gerações para proteger os mais vulneráveis. Os machos jovens, com seus músculos tensos e olhares ansiosos, formavam a linha de frente, enquanto as fêmeas e os filhotes permaneciam no centro, protegidos por um círculo de adultos vigilantes. Os anciãos, com seus corpos curvados, mas mentes afiadas, fechavam a retaguarda, murmurando conselhos sobre os perigos da floresta, baseados em histórias de sobrevivência que ecoavam em suas memórias. A Floresta Sombria era um ecossistema vivo, pulsante com energia e perigo. Cipós pendiam como serpentes prontas para agarrar os desavivados, e o solo, coberto de folhas caídas, escondia raízes traiçoeiras que podiam derrubar até o mais ágil dos babuínos. Queco, com sua experiência, guiava o clã por trilhas quase invisíveis, marcadas por arranhões sutis em troncos e odores familiares que apenas um líder treinado poderia reconhecer. Ele sabia que Sombra usava a floresta como seu palco de caça, movendo-se com uma graça mortal que a tornava quase invisível. A cada passo, o clã sentiu o peso da missão.
encontrar a onça antes que ela os encontrasse. A tensão era palpável e os filhotes, normalmente barulhentos, mantinham-se em silêncio como se instintivamente soubessem que qualquer som poderia atrair um predador. De repente, um estalo seco cortou o ar, seguido por risadas guturais que fizeram os babuínos congelarem. Um grupo de hienas, atraídas pelo movimento do clã, emergiu das sombras, seus olhos brilhando com fome e oportunismo. As hienas, conhecidas por sua persistência e crueldade, eram uma ameaça quase tão grande quanto Sombra. Queco, sem hesitar, emitiu um rugido grave, um sinal para o clã se preparar. Os machos jovens avançaram, mostrando os dentes e batendo no chão com força, enquanto as fêmeas protegiam os filhotes, formando um escudo vivo. A batalha foi caótica. As hienas atacaram em ondas, tentando romper a formação, mas os babuínos responderam com uma ferocidade coordenada. Queco liderou o contra-ataque, saltando sobre uma hiena e mordendo seu flanco, enquanto outros machos usaram galhos como armas improvisadas. O confronto, embora breve, foi intenso, com gritos e rosnados ecoando pela floresta. As hienas, percebendo a resistência do clã, recuaram, deixando para trás apenas o cheiro de medo e sangue. Com o perigo imediato afastado, o clã fez uma pausa para se recuperar. Alguns babuínos lambiam arranhões, enquanto outros compartilhavam frutos encontrados em arbustos próximos. Um lembrete de que a floresta, apesar de perigosa, também oferecia sustento. Queco, porém, não permitiu que o grupo relaxasse por muito tempo. Ele avistou pegadas frescas no solo macio, marcas inconfundíveis de garras largas e profundas. O rastro de Sombra. A onça estava próxima, talvez observando o clã de algum esconderijo. A descoberta reacendeu a determinação do grupo, mas também trouxe um arrepio de cautela. Queco sabia que enfrentar Sombra na Floresta Sombria exigiria mais do que força bruta. Seria necessária astúcia, paciência e a habilidade de transformar o terreno hostil em um aliado. Ele reuniu os machos jovens e traçou um plano. Avançar em silêncio, usar os sons da floresta para mascarar seus movimentos e procurar sinais da onça sem se expor. Cada babuíno sentia o peso da missão, mas também a força da sua união, uma lição viva de que, na natureza, a sobrevivência depende da colaboração e da inteligência coletiva. O clã da Colina Vermelha, ainda vibrando com a adrenalina da batalha contra as hienas, avançava com cautela renovada pela Floresta Sombria, onde a luz do sol mal penetrava, criando um mosaico de sombras que dançavam com o vento. O ar era pesado, carregado com o cheiro de musgo e terra úmida, e o silêncio era quebrado apenas pelo farfalhar de folhas e pelos chamados distantes de pássaros exóticos. Queco, o líder alfa, mantinha os sentidos aguçados, farejando o ar úmido em busca do cheiro característico de Sombra, a onça pintada que se tornara a sombra da própria existência do clã. A floresta, com seus sons de insetos zumbindo e galhos estalando, parecia viva, quase conspirando contra os intrusos. Cada babuíno movia-se com precisão, pisando leve para evitar armadilhas naturais como buracos escondidos por folhas ou cipós que poderiam enredá-los. A formação do clã permanecia intacta. Os machos jovens na frente, prontos para reagir a qualquer ameaça. As fêmeas e filhotes no centro, protegidos, e os anciãos na retaguarda, sussurrando conselhos que misturavam sabedoria ancestral com alertas sobre os perigos imediatos. O objetivo era claro: encontrar Sombra antes que ela o surpreendesse, transformando a caçada em uma emboscada mortal. Foi então que Queco avistou um brilho amarelo entre os galhos de uma árvore baixa, um par de olhos que reluzia como brasas na penumbra. Era Sombra, repousando com uma calma arrogante, sua pelagem manchada fundindo-se perfeitamente com o ambiente. O clã parou, os corações acelerados enquanto Queco avaliava a situação. Ele sabia que a onça pintada era um predador solitário, mas sua força e agilidade a tornavam uma ameaça formidável. Um ataque direto seria suicídio. A estratégia precisava ser precisa, aproveitando a força coletiva do clã. Com um gesto sutil,
Queco sinalizou para os machos jovens formarem um semicírculo ao redor da árvore, mantendo distância segura. As fêmeas, protegendo os filhotes, recuaram para uma clareira próxima, prontas para fugir se necessário. Os anciãos, com olhos experientes, observavam cada movimento da onça, prontos para alertar sobre qualquer mudança em seu comportamento. O confronto começou com uma explosão de som. Os babuínos, liderados por Queco, iniciaram uma cacofonia de gritos agudos e batidas no chão, uma tática para intimidar Sombra e confundi-la. Eles sacudiam galhos, quebravam gravetos e saltavam entre as árvores, criando uma ilusão de números ainda maiores. Sombra, inicialmente imóvel, respondeu com um rugido gutural que fez as folhas tremerem, um som que carregava o peso da própria floresta. Seus músculos se reteçaram e, em um movimento súbito, ela saltou do galho em direção a um jovem babuíno que se aproximara demais. O ataque foi rápido, mas Queco estava preparado. Ele interceptou Sombra com um salto ousado, cravando os dentes em seu ombro, enquanto outros machos se juntavam, mordendo e arranhando em uma ofensiva coordenada. A onça, surpresa pela resistência, girou o corpo, suas garras cortando o ar, mas o clã não recuou. Cada babuíno parecia movido por uma força maior, uma mistura de vingança pelo jovem perdido e a necessidade de proteger seu futuro. O embate foi feroz, mas breve. Sombra, percebendo que estava em desvantagem numérica, recuou, escalando uma árvore com agilidade felina e desaparecendo entre os galhos altos. O clã, ofegante, reuniu-se ao redor de Queco, que exibia um corte superficial no flanco, mas mantinha a postura ereta, sinalizando que a luta ainda não havia terminado. A vitória parcial trouxe um misto de alívio e tensão. Sombra estava ferida, mas viva, e sua retirada era apenas uma pausa na caçada. Os babuínos, exaustos, fizeram uma pausa para lamber feridas e compartilhar água de um riacho próximo, um momento de calma que reforçava seus laços. Queco, com olhos fixos no horizonte, sabia que o próximo encontro seria ainda mais perigoso, pois Sombra agora conhecia a força do clã. Ele reuniu os machos jovens e reforçou a estratégia, manter a formação, usar o terreno a seu favor e nunca subestimar a astúcia da onça. A floresta sombria, com seus segredos e perigos, parecia sussurrar que o verdadeiro teste ainda estava por vir, mas o clã, unido, estava pronto para enfrentá-lo. Após o confronto inicial com Sombra, o clã da Colina Vermelha continuou sua perseguição, movido por uma mistura de determinação e cautela. A floresta sombria, com suas sombras densas e trilhas sinuosas, havia testado a coragem dos babuínos. Mas Queco, o líder alfa, sabia que o próximo palco da caçada seria ainda mais traiçoeiro. As pegadas frescas de Sombra, marcadas no solo úmido, conduziram o clã a um desfiladeiro rochoso, um cânion estreito onde penhascos íngremes se erguiam como sentinelas de pedra, e o vento uivava como um lamento ancestral. O terreno era árido, com poucas árvores e arbustos esparsos, oferecendo pouca cobertura contra um predador tão astuto quanto a onça pintada. Queco, com sua experiência forjada em anos de liderança, reconheceu imediatamente as vantagens e os perigos do desfiladeiro. As rochas altas podiam ser usadas para criar emboscadas, mas também tornavam o clã vulnerável a ataque surpresa. Ele reuniu os babuínos em um círculo apertado, seus olhos varrendo o horizonte enquanto ele traçava um plano. A missão era clara: encurralar Sombra, forçá-la a cometer um erro e usar a força coletiva do clã para superá-la. Cada babuíno sentia o peso da responsabilidade, sabendo que o desfiladeiro não perdoaria erros. Queco dividiu o grupo com precisão militar. Os machos jovens, ágeis e corajosos, foram enviados para escalar as encostas rochosas, posicionando-se em pontos estratégicos onde podiam rolar pedras ou saltar sobre a onça. As fêmeas, protegendo os filhotes, permaneceram em uma área mais baixa, prontas para recuar para uma caverna próxima caso o plano falhasse. Os anciãos, com sua sabedoria, observavam de um ponto elevado, alertando para qualquer movimento suspeito. O plano dependia de um jovem babuíno, chamado Taro, que se voluntariou como isca.
Taro, conhecido por sua velocidade, deveria atrair Sombra para uma área estreita do desfiladeiro, onde o clã poderia cercá-la. Queco, embora relutante em arriscar outro jovem, confiou na coragem de Taro, reforçando a formação com gestos firmes e vocalizações graves que mantinham o clã unido. A emboscada começou ao meio-dia, quando o sol castigava as rochas, criando reflexos que confundiam os sentidos. Taro, com o coração disparado, atravessou o desfiladeiro emitindo gritos agudos para chamar a atenção de Sombra. O plano funcionou. A onça, oculta em uma fenda rochosa, emergiu com um salto gracioso, seus olhos fixos em Taro. Ela avançou, suas garras raspando o chão, enquanto o jovem babuíno corria em zigue-zague, desviando de pedras e pulando sobre obstáculos. Queco, do alto, deu o sinal e os machos jovens rolaram pedras do topo do desfiladeiro, criando uma avalanche controlada que bloqueou o caminho de fuga de Sombra. A onça, surpresa, esquivou-se das rochas com agilidade, mas ficou encurralada em uma passagem estreita onde o clã a esperava. Os babuínos, em um ataque coordenado, cercaram Sombra, gritando e mordendo enquanto Queco liderava a ofensiva, visando suas pernas para limitar sua mobilidade. A onça revidou com fúria, suas garras cortando o ar e ferindo 2 babuínos, mas a força do clã era avassaladora. Cada golpe, cada grito, era um passo rumo à justiça pelo jovem perdido na Colina Vermelha. Sombra, apesar de sua força, começou a fraquejar. Um corte profundo em sua pata traseira, infligido por Queco, a fez mancar, e o cerco implacável do clã a deixou sem espaço para manobrar. Com um rugido final, ela tentou escalar uma rocha, mas escorregou, caindo em uma poça de poeira. Os babuínos, porém, não celebraram. Queco, com um olhar firme, sinalizou para o clã recuar, permitindo que Sombra fugisse, mancando para as sombras do desfiladeiro. A vitória era agridoce. A onça estava ferida, mas viva, e o clã pagara um preço com os ferimentos de seus membros. Exaustos, os babuínos se reuniram em uma caverna próxima, compartilhando água e lambendo feridas. Queco, com o flanco sangrando, refletia sobre a batalha. A emboscada provara que a inteligência e a união podiam superar até o mais temido predador, mas também reforçara uma lição dura. Na savana, cada vitória tem um casto, e a verdadeira força está em saber quando lutar e quando preservar. A vitória no desfiladeiro, embora parcial, deixou o clã da Colina Vermelha marcado por feridas e reflexões. A fuga de Sombra, a onça pintada mancando para as sombras do cânion, era um lembrete de que a caçada estava longe de terminar. Queco, o líder alfa, sentia o peso das perdas. 2 babuínos feridos, um deles gravemente, lutavam para acompanhar o grupo. O clã encontrou refúgio em uma clareira cercada por árvores baixas, onde o céu noturno se abria como um manto cravejado de estrelas. O ar fresco da noite trazia alívio, mas também um silêncio carregado, interrompido apenas pelo coachar de sapos e pelo farfalhar de folhas movidas pelo vento. Queco, com o flanco ainda dolorido do confronto anterior, reuniu o clã em um círculo apertado, um ritual que reforçava a unidade em momentos críticos. Os babuínos, exaustos, compartilharam frutos e raízes colhidos na clareira, lambendo feridas e trocando toques suaves que expressavam solidariedade. A luz das estrelas iluminava seus rostos, revelando olhos cheios de luto, mas também de determinação. Queco sabia que a perseguição à sombra exigia mais do que força física, exigia resiliência emocional, uma qualidade que definia a sobrevivência na savana. Enquanto o clã descansava, uma fêmea idosa chamada Nia assumiu o centro do círculo. Nia era respeitada não por sua força, mas por sua memória, que guardava histórias de gerações passadas. Com uma voz rouca, mas firme, ela começou a narrar contos de confrontos antigos, quando clãs de babuínos enfrentaram leopardos e sobreviveram contra todas as probabilidades. Suas histórias eram mais do que entretenimento.
eram lições codificadas sobre estratégia, sacrifício e a importância de proteger a comunidade acima de tudo. Ela falou de um clã que, séculos atrás, derrotou um predador ao trabalhar em perfeita sincronia, usando o terreno e a inteligência para superar a força bruta. Os filhotes, aninhados junto às mães, ouviam com olhos arregalados, enquanto os machos jovens, ainda agitados pela batalha, absorviam cada palavra como um guia para o próximo confronto. Cueco, ouvindo-o em silêncio, sentiu um peso se aliviar. As histórias de Nia e acenderam a esperança, lembrando o clã de que a força não estava apenas em seus músculos, mas sim em sua união e memória coletiva. A reflexão, porém, trouxe uma dúvida cruel. Cueco, olhando para os feridos, questionava o custo da vingança. Cada batalha enfraquecia o clã, e a perda de mais membros poderia comprometer sua sobrevivência na savana. Ele se afastou do grupo por um momento, subindo em uma rocha para observar o horizonte. A lua cheia iluminava a clareira, lançando sombras que pareciam dançar como espectros. Cueco pensou no jovem babuíno morto por Sombra, cuja ausência ainda ecoava nos gritos de luto das fêmeas. A vingança era um instinto, mas a liderança exigia equilíbrio. Ele decidiu que o clã continuaria a caçada, mas com uma nova estratégia: preservar a vida acima de tudo, atacando apenas quando a vitória fosse certa. Essa decisão foi compartilhada com o grupo ao amanhecer, quando os primeiros raios de sol aqueceram a clareira. Os babuínos, fortalecidos pelas histórias de Nia e pela liderança de Cueco, emitiram vocalizações suaves, um sinal de concordância e renovação. Antes de partir, o clã cuidou dos feridos. Uma fêmea jovem usou folhas mastigadas para cobrir cortes, uma prática aprendida com os anciãos que conheciam as propriedades curativas da floresta. Os filhotes, agora mais calmos, brincavam sob a supervisão das mães, um lembrete de que a vida continuava mesmo em meio à adversidade. Cueco, com o grupo reunido, traçou o próximo passo: seguir o rastro de Sombra, que provavelmente buscaria refúgio em um terreno mais aberto, onde sua velocidade poderia ser uma vantagem. A clareira, com seu solo macio, revelou novas pegadas da onça, confirmando que ela não estava longe. O clã, agora mais unido do que nunca, deixou a clareira ao nascer do sol, movendo-se com uma determinação silenciosa. A noite de reflexão havia transformado o luto em propósito, e cada babuíno carregava a certeza de que a batalha contra a Sombra era mais do que vingança. A clareira, com sua calma temporária, ficou para trás enquanto o clã da Colina Vermelha seguia o rastro de Sombra, a onça pintada, agora ferida, mas ainda perigosa. As histórias de Nia e a liderança firme de Keku haviam reacendido a determinação do grupo, mas a savana, com sua vastidão implacável, prometia novos desafios. O rastro de Sombra levou o clã a um campo aberto, um terreno de capim alto e árvores esparsas, onde o horizonte se estendia sob um céu tingido de laranja pelo amanhecer. Aqui, a vantagem de Sombra era clara. O espaço amplo favorecia sua velocidade e agilidade, enquanto os babuínos, acostumados a terrenos mais fechados, enfrentavam a vulnerabilidade de estarem expostos. Keku, com seus olhos experientes, avaliou o terreno com cautela. Ele sabia que a onça, mesmo enfraquecida, poderia usar o campo para virar o jogo, transformando os caçadores em presas. O clã avançou em formação cerrada, com os machos jovens na frente, prontos para reagir, e as fêmeas protegendo os filhotes no centro. Os anciãos, embora mais lentos, mantinham-se atentos, seus conselhos sussurrados guiando cada passo. O campo aberto era um cenário traiçoeiro. O capim alto escondia buracos e serpentes, e a falta de cobertura tornava cada movimento uma aposta arriscada. Keku, ciente do perigo, sinalizou para o clã manter o silêncio, movendo-se com passos leves para evitar alertar Sombra. O calor do sol nascente intensificava a tensão, e o ar seco carregava o cheiro distante de poeira e sangue, um sinal de que a onça estava próxima. De repente, um vulto escuro cortou o capim, e Sombra emergiu com um rugido que fez o chão tremer. Seus olhos brilhavam com fúria e sua pata ferida não parecia limitar sua velocidade. Ela atacou com uma explosão de energia.
mirando um filhote que se afastara do grupo. O clã reagiu instantaneamente. As fêmeas formaram um escudo vivo ao redor dos jovens, enquanto Keku e os machos avançaram, gritando e mostrando os dentes para distrair a onça. O confronto foi caótico. Sombra, movida por instinto e desespero, era uma força da natureza, suas garras cortando o ar enquanto ela tentava romper a formação dos babuínos. Keku, com sua coragem inabalável, liderou a resistência, saltando sobre a onça e mordendo seu flanco já ferido. Os machos jovens, inspirados por seu líder, atacaram em ondas, alguns visando as pernas de Sombra para retardá-la, outros usando gravetos para confundi-la. A onça revidou com violência, ferindo um babuíno com um golpe de garra que deixou um corte profundo. O clã, porém, não cedeu. Em um movimento desesperado, Keku organizou uma tática arriscada. Enquanto um grupo de babuínos distraía Sombra com gritos e movimentos rápidos, outros se posicionaram atrás dela, atacando suas patas traseiras. A estratégia funcionou, mas a custo. Sombra, enfraquecida, conseguiu derrubar outro babuíno antes de começar a fraquejar, sua respiração ofegante denunciando o cansaço. O clímax da batalha veio quando Keku, com um salto final, cravou os dentes no pescoço de Sombra, forçando-a ao chão. Os babuínos cercaram a onça, seus gritos ecoando como um hino de vitória, mas também de exaustão. Sombra, exausta e sangrando, soltou um último rugido fraco antes de colapsar, sua força finalmente esgotada. O clã, ofegante e ferido, parou para avaliar o custo da batalha. 3 babuínos estavam machucados, um gravemente, e o campo aberto, agora manchado de sangue, parecia testemunhar a brutalidade da luta. Keku, com o corpo dolorido, reuniu o clã em um círculo. Não houve celebração. A vitória era um lembrete da fragilidade da vida na savana. Os babuínos compartilharam água de um riacho próximo, lambendo feridas e confortando uns aos outros. Keku, olhando para o horizonte, sabia que a derrota de Sombra não era o fim dos perigos, mas a força do clã, forjada na adversidade, era agora inabalável. Com Sombra derrotada, o clã da Colina Vermelha iniciou a jornada de volta ao seu lar, carregando as cicatrizes de uma batalha que marcaria suas vidas para sempre. O campo aberto, onde o confronto final havia ocorrido, ficou para trás. Agora apenas um palco silencioso de poeira e capim manchado de sangue. Keku, o líder alfa, caminhava à frente, seu corpo coberto de arranhões, mas sua postura ainda firme, um símbolo de resiliência que inspirava o grupo. A savana, com seus ventos quentes e o canto distante de aves, parecia observar o retorno dos babuínos com uma mistura de respeito e indiferença. Cada passo era pesado, não apenas pelo cansaço, mas pelo peso das perdas. 3 membros feridos, um dos quais mal conseguia andar, e a memória do jovem babuíno cuja morte desencadeara a caçada. No entanto, a vitória sobre Sombra trouxe uma nova força ao clã, uma certeza de que sua união podia superar até os maiores desafios da natureza. A volta à Colina Vermelha foi lenta, marcada por pausas para cuidar dos feridos e coletar frutos e raízes para sustentar o grupo. As fêmeas, sempre vigilantes, mantinham os filhotes próximos, enquanto os machos jovens, agora mais experientes, patrulhavam os arredores com uma confiança recém-adquirida. Os anciãos, com seus olhos cansados, mas cheios de sabedoria, murmuravam histórias de outros clãs que enfrentaram perigos semelhantes, reforçando a ideia de que a sobrevivência dependia da memória coletiva. Keku, embora exausto, sentia orgulho do clã. Ele havia liderado com coragem, mas sabia que a verdadeira vitória pertencia ao grupo, a força que emergia quando cada babuíno colocava a comunidade acima de si mesmo. A Colina Vermelha, com suas rochas avermelhadas e arbustos espinhosos, apareceu no horizonte ao entardecer, um farol de segurança que reacendeu a esperança no coração de todos. Ao chegarem, o clã se reuniu ao pé da grande rocha, o mesmo local onde o Keku havia selado o juramento de vingança. O ritual de retorno foi silencioso, mas poderoso. Os babuínos compartilharam toques e vocalizações suaves, um gesto de gratidão pela sobrevivência.
Nia, a fêmea idosa, tomou a palavra, narrando a batalha contra a sombra como uma nova lenda, uma história que seria contada às futuras gerações. Ela falou da coragem de Queku, da bravura de Taro, da união das fêmeas e da sabedoria dos anciãos, transformando a luta em um conto de resiliência e aprendizado. Os filhotes, agora mais ousados, ouviam com atenção, seus olhos brilhando com a promessa de um futuro onde também poderiam proteger a Colina Vermelha. Queku, sentindo o peso dos anos e das batalhas, percebeu que era hora de passar o manto da liderança. Ele escolheu Taro, o jovem que servira como isca no desfiladeiro, cuja velocidade e coragem provaram seu valor. Com um gesto solene, Queku tocou o ombro de Taro, um sinal que o clã entendeu imediatamente, saudando o novo líder com gritos que ecoaram pela savana. A vitória sobre Sombra não eliminou os perigos da savana. Hienas, leopardos e secas ainda espreitavam, prontos para testar o clã novamente. Mas a jornada havia ensinado lições duradouras. A inteligência coletiva supera a força bruta, a união transforma o medo em coragem e cada batalha, por mais custosa que seja, forja um clã mais forte. A Colina Vermelha, agora banhada pela luz do crepúsculo, parecia pulsar com essa nova energia. Os babuínos retomaram suas rotinas, patrulhando, colhendo alimentos, cuidando dos filhotes, mas com confiança renovada. Queku, agora um ancião, observava Taro liderar com vigor, sabendo que a Colina Vermelha estava em boas mãos. A lenda de Sombra, contada sob as estrelas, tornou-se um símbolo de que a savana, com toda a sua brutalidade, também era um lugar de aprendizado, onde cada desafio moldava o futuro do clã.